Olá, estamos começando o programa Entrevista de hoje. O nosso assunto é sobre as novas regras que vão regular o mercado da mineração no Brasil. O governo estuda aí a imposição, através de um projeto de lei, do marco regulatório da mineração. Esse é o nosso assunto de hoje. O marco regulatório da mineração vai definir novas regras para a exploração do setor. E o governo negocia isso através da Casa Civil com os segmentos envolvidos. E há muitos pontos polêmicos. E quem está acompanhando esse ponto é o deputado José Witt, do DEM, que é presidente da Comissão de Minas e Energia aqui da Assembleia Legislativa. E está conosco aqui. Eu agradeço a sua participação, deputado. A gente sabe que o senhor é envolvido no assunto, é presidente da comissão e é também empresário no ramo do setor. E a gente sabe hoje que o decreto que regulamenta o setor de mineração ele é antigo, é de 67. Então eu queria que o senhor começasse mostrando para a gente o que é que está defasado e que realmente necessita de ser alterado pela nova legislação que deve ser aprovada ainda pelo Congresso. Bom, primeiramente é um prazer falar a todos da TV Assembleia, prazer falar com você, Renata, e dizer que o novo marco regulatório, assim como diversas legislações que nós temos em nosso país, são legislações muito antigas, legislações essas que precisam ser melhoradas, aprimoradas, legislações que, às vezes, com o passar dos anos, os setores mudam, a mineração ela é muito dinâmica, consequentemente isso faz com que diversos segmentos ligados à mineração melhoraram, outros até estão quase extinguindo, como a própria areia de rio que nós temos hoje e que daqui a pouco nós não teremos mais. De forma que, no momento propício, agora, é preciso discutir. O governo não pode impor um lado do mais forte sobre o mais fraco. Consequentemente, nós não podemos, nós do setor produtivo que empregamos, nós do setor produtivo que trabalhamos, que estamos ali no dia a dia, sofremos uma carga tributária que é a maior do mundo aqui no nosso país, aceitar que o governo queira ser o nosso sócio majoritário. É importante que haja uma discussão e que a gente encontre pontos de convergência para ambos os lados. Mas qual é o perfil hoje da mineração no Brasil? A gente tem grandes empresas como a Vale, a gente sabe que tem um monopólio muito grande em cima do minério de ferro, mas hoje qual é o perfil? A gente sabe também que tem muitas empresas que não são formalizadas. Nós somos um país rico em minérios, nós somos um país hoje que com certeza, talvez no mundo nós não tenhamos um país que tenha tanta diversidade na área mineral como nós temos no nosso país. Tanto de minerais metálicos, minerais pesados, como minerais leves e não metálicos, de forma que hoje a cadeia produtiva ligada à mineração não é só baseada só nas grandes minerações. Nós temos em todos os estados, aí destaca-se Goiás, Minas, Pará, como estados extremamente produtores de minerais não metálicos e também de minerais que às vezes não aparecem. Por exemplo, Goiás é rico na exploração de ouro, de níquel, de alumínio, ou seja, nós temos aí uma diversidade da nossa natureza muito grande. Agora, quando o senhor fala, por exemplo, que a legislação está defasada, eu volto nesse ponto. O que é que falta, então, para a gente ter um profissionalismo compatível aí com o que eles chamam de países países desenvolvidos? O que falta para a nossa legislação? Bom, na verdade, para a gente ser competitivos a nível de países desenvolvidos, a primeira coisa não é nem só a tributação na área de mineração. Hoje nós, empresários, sofremos uma carga tributária muito grande. Nós temos uma carga tributária em cima da folha de pagamento que é exorbitante. Nós temos hoje uma burocracia enorme, tanto na legislação mineral quanto em diversas áreas do setor que emperram a produtividade e a competitividade. Nós temos uma infraestrutura muito aquém daquilo que nós deveríamos ter. Nós aqui em Goiás somos privilegiados, mas para até nós colocarmos o nosso minério até chegar ao porto, o custo disso é muito elevado, ou seja, não é só a tributação em cima da legislação mineral. Nós até fazemos questão de pagar, acho que nós temos que pagar tributos, mas nós precisamos melhorar o país, nós temos que dar competitividade. Nós entramos nesse ano numa recessão profunda na área da indústria no nosso país. Nós estamos a CNI está muito preocupada, a Federação da Indústria do Estado de Goiás, de outros estados, estão preocupados com o que fazer para que a indústria volte a crescer, volte a gerar emprego, volte a gerar renda e tributos para os estados. A legislação, nesse novo marco regulatório, a princípio ela vai corrigir algumas distorções grandes que existem em diversos setores. Existem setores que deveriam pagar mais e pagam muito pouco. Por exemplo, deputado?
eu vou citar como exemplo, não sem desmerecer, mas apenas a título de entendimento do nosso telespectador. O cimento, ele é fabricado basicamente em cima da rocha calcária. A rocha é transformada e existe um beneficiamento químico para que ele se transforme em cimento. O calcário, in natura, ele é apenas tirado da rocha, moído, ele se transforma em calcário, pó calcário. Hoje, o pó calcário tem um tributo maior do que o do cimento. Se você colocar, para você ter uma ideia, um preço médio hoje da tonelada, ou seja, 1.000 quilos de calcário, nós vamos comprar em média de 40 a 50 reais a tonelada, 1.000 quilos. E hoje um saco de cimento você paga 17 reais um saco de 60 quilos. Ou seja, o valor agregado do cimento é muito maior, o valor final de venda é muito maior, mas o tributo que eles pagam em cima do calcário que é utilizado da matéria-prima é muito menor do que é utilizado apenas da rocha feita e fabricada e fornecida ao produtor final. Então, são correções que precisam ser feitas não em detrimento do cimento, mas em detrimento do minério que é o calcário. O marco regulatório ele prevê uma alteração na tributação diretamente num caso como esse, como você explicou? Sim, hoje o marco regulatório, que seria um avanço muito grande se isso realmente vir a acontecer, cada minério está sendo estudado para ter a sua forma de tributação. Isso é interessante. Veja bem, o calcário, ele não vai ser tratado apenas a rocha calcária, vai ser tratado, olha, a rocha calcária que é utilizada para o calcário agrícola, é isso. A rocha calcária que é utilizada para a fabricação do cimento, vai ser tributada da seguinte forma. Então, isso seria um avanço importante, não tratar os desiguais como iguais ou vice-versa. Então, por exemplo, hoje os órgãos envolvidos nacionalmente, como a ANEPAC, que é a Associação Nacional dos Produtores de Agregados da Construção Civil, que engloba tanto areia, quanto brita, quanto pó de brita, estão fazendo uma gestão muito grande para que seja isentado o imposto desses minérios, haja vista que compõem a classe, por exemplo, construção civil vai desde aquele mais pobre até aquele que consome. Seria um minério de cesta básica, a gente necessitando justamente. Hoje compõe a cesta básica da construção civil. Isso melhoraria para o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. As casas chegariam num custo mais baixo para aqueles que vão adquiri-las, de forma que seria um grande avanço. Agora, vamos esperar para que haja essa discussão, né? Agora, a legislação, ela prevê também que hoje a autorização para fazer a extração de minérios é dada por uma autorização, na verdade. É uma autorização, não é uma concessão. O marco regulatório ele vem para alterar isso agora. Essa é uma discussão, como eu disse, ela é uma discussão que ela tem que ser bem avaliada, porque com certeza o minério é um bem da natureza e que pertence à União. Ótimo. Agora, o empresário que vai explorar aquele minério, ele precisa ter a segurança jurídica para fazer um investimento ali. Uma indústria, seja qual ela que é relacionada à mineração, ela tem um custo muito alto para se viabilizar, para se ter até a fabricação do mineral. Então, ele precisa ter uma segurança jurídica de que aquele tempo que ele vai ficar ali, ele vai poder explorar o minério que ele descobriu, que ele registrou, que muitas vezes ele comprou, que ele gastou e muito para pesquisar. É investimento em tecnologia. Sim, então o governo não pode ter também a autonomia de chegar, passar a autorização para explorar aquele minério ao empresário e, de repente, 10 anos depois, alguém chega e fala, não, esse empresário já explorou demais, vamos passar agora para determinada pessoa que precisa. Então, não é bem assim. É importante que tenha segurança jurídica para aqueles que estão viabilizando seus projetos. Não pode cair na mão de aventureiros, como existem hoje vários. Basta você ir aqui na porta do DNPM, que é o órgão regulatório da exploração mineral em todo o país, e aqui o nosso é o da 18ª região, você chegar ali no DNPM, você muitas das vezes de madrugada vai ver uma fila de pessoas dormindo, que estão, de repente, ficam sabendo que determinado projeto vai cair à disposição, eles estão ali em fila para ser o primeiro a requerer.
Ou seja, pessoas que não têm a mínima estrutura possível para ter condição de ter um minério na mão, eles estão com aquilo e depois saem a mercado para vender. Olha, eu tenho isso aqui, quero vender, quem dá mais faz um leilão, que não é o correto. Então isso precisa realmente ser regulamentado. Deputado, eu vou fazer uma pausa aqui, o assunto é polêmico, a gente tem muita coisa para discutir ainda e a gente vai agora para o intervalo. A violência contra a mulher traz marcas nada animadoras. O vermelho da vergonha, o roxo da dor, o preto do luto. Mas o Cevan acredita que o futuro de toda mulher pode ser melhor, porque a consciência de todo homem sempre pode mudar. Aproveite o Dia Internacional da Mulher para dar fim ao silêncio e ao sofrimento. 3213-2233. Maria! Não começa, doutor. Para. Você me mata de raiva, Maria! Pelo amor de Deus, os vizinhos... Cala a boca, piranha! Tá preocupada? Para, então, não faz isso de novo. Pelo amor de Deus. Para, pai, para. Maria! O estrago que a violência doméstica causa vai muito além das marcas que ela deixa. Todo mundo ouve quem manda aqui. Ajude o Cevan a continuar salvando vidas. Você sabe o que faz o Tribunal de Contas da União? Ele é um órgão de fiscalização a serviço da sociedade para avaliar se o dinheiro público federal está sendo bem utilizado. Só em 2009, o trabalho do tribunal economizou mais de 22 bilhões de reais para os cofres públicos. Mas o TCU quer melhorar a sua atuação e garantir mais benefícios para o cidadão. Por isso, está revendo o seu planejamento estratégico e quer ouvir a sua opinião. Participe! Acesse www.tcu.gov.br. Voltamos com o programa Entrevista, falando hoje sobre as possíveis novas regras para a exploração do minério no Brasil. Ao meu lado, o deputado José Witt, do DEM, que é o presidente da Comissão de Minas e Energia aqui da Assembleia Legislativa e está acompanhando esse caso de perto. Deputado, o senhor mencionou no bloco anterior a necessidade de segurança jurídica para a exploração do minério no Brasil. Quer dizer, com essas novas leis, o empresário que investe, ele quer ter certeza de que vai poder recuperar esse investimento e ter lucro. Mas essa forma como o governo está conduzindo, isso não pode incorrer numa possibilidade de privilegiar as grandes empresas, as grandes mineradoras, conglomerados, em detrimento dos pequenos? Não, na verdade, é um pouco difícil porque existe uma própria seleção natural na questão dos minérios. Por exemplo, para se você viabilizar uma planta, às vezes, de calcário ou, de repente, de brita, você vai gastar aí, vou chutar um número mais ou menos, tá? 3, 4 milhões, pode chegar um pouco mais, um pouco menos, dependendo do tamanho desse empreendimento. E para você viabilizar, para você ter uma ideia, uma pequena indústria de cimento, você precisaria de ter mais ou menos em torno de uns 350 a 400 milhões de reais para uma indústria básica. Então, obviamente que não é qualquer produtor de mineral que vai chegar e falar, olha, eu vou fabricar cimento amanhã. Não é tão simples assim. Então, existe já naturalmente uma seleção natural. E quando você faz o requerimento desse minério e aquilo que você vai explorar em determinada área, existe algumas exigências da própria legislação que vai fazer que você tenha um custo muito alto. Para você manter aquele requerimento na mão, para você também, você tem o prazo para apresentar um plano econômico, se você realmente vai conseguir viabilizar aquilo, você tem um prazo para apresentar o seu plano de lavra, para que eles possam te dar um decreto autorizando você fazer a pesquisa daquela região. Então, de forma que existem vários passos que selecionam o produtor nesse sentido. Então, não é tão simples assim o pequeno querer intervir no grande e muito menos o grande, de repente, intervir em determinados minerais que não interessam para eles. A Vale não vai... você não vai ver a Vale produzindo calcário, brita, né? Quer dizer, com o marco regulatório, existe a prevalência dos dois. Os dois são privilegiados. Sim, isso eu acho que talvez em diversos segmentos que a gente tem, é a lei natural daquilo. A gente tem que saber aonde botar o pé e até mesmo porque aqueles que, de repente, quando
isso é natural. Por exemplo, a Vale está em determinado estado, ela faz um mapeamento das áreas que interessam a ela. Então, a primeira coisa que ela faz é, daquele que tem determinado minério na mão, ela já chega, compra, é dela. Então, aquilo ali, muita gente às vezes fala, mas isso é reserva de mercado. Não, mas é porque realmente hoje, para se explorar determinado minério, são só grupos multinacionais com muito dinheiro, fundos de investimento, para conseguir viabilizar um projeto grande. E a gente sabe que todos os serviços de exploração hoje, seja de riqueza nacional, seja de serviços públicos, ele tem a agência reguladora. E o governo está atendendo nesse modelo, chamando os estados, os municípios, para exercer realmente uma fiscalização maior. Isso falta hoje, deputado? Sim. Hoje, infelizmente, existe sim uma carência de fiscalização, existe sim muita informalidade em alguns setores, existe também alguns que tentam burlar a legislação, não recolhendo os impostos, mas eu vejo que isso é muito mais devido à falta de regulamentação por parte do governo do que propriamente da falta de vontade do empresário em pagar. É lógico que existe, como eu disse, algumas discrepâncias. Em alguns setores a gente não sabe como recolher a CEFEM, que é hoje a contribuição sobre a exploração mineral. Tem empresário que não sabe, a legislação ela é complexa demais. E o próprio DNPM às vezes complica em relação a isso. O próprio DNPM muitas das vezes extrapola a competência que é a dele, que seria, por exemplo, hoje o DNPM ele tem a competência de apresentar os dados para serem cobrados, mas o município é que teria a autonomia de fazer essa cobrança. Então, é uma série de fatos de fatores que o novo marco regulatório vem para melhorar nesse sentido, para esclarecer, para facilitar. Isso vai ser muito bom, principalmente para os municípios que têm minérios em seus territórios. Hoje o município é o mais penalizado, porque, veja bem, teoricamente você vai lá, vamos tirar uma mística também que existe, que o minerador ele vai para destruir o município. Pelo contrário, se você for em qualquer planta, aquilo que é tirado ali é muito pequeno perante qualquer atividade, às vezes, agropecuária que nós temos no nosso país, ou seja... Teria uma agressão muito maior, isso quer dizer. Então, eu acho que tudo hoje feito de forma sustentável, feito de acordo com a legislação ambiental, tudo isso é benefício para o município. Eu não vejo nenhum município, não conheço, talvez se alguém conhecer possa me apresentar, um município que tenha minério no seu território, ao qual o prefeito vai falar assim, eu gostaria que tivesse ali no meu vizinho. Basta a gente ir em Alto Horizonte, um município que pouca gente conhecia no nosso estado. Hoje, uma das maiores arrecadações que existe aqui dentro, o município é muito rico, todo mundo quer morar em Alto Horizonte, todo mundo quer investir em Alto Horizonte, as terras melhoraram muito, o preço de um alqueire hoje lá talvez tenha aumentado 10, 15 vezes o valor do que há 5 anos atrás. Então, apenas um exemplo aqui no nosso estado de Goiás para ver o quanto o minério é importante para o desenvolvimento de qualquer município. Isso tocou num ponto interessante, que é a divisão, a distribuição, né, desses impostos também gerados com a mineração. Um dado do Ministério de Minas e Energia diz que 70% hoje dos royalties de exploração de mineração pertencem ao Pará e Minas Gerais. E 15 municípios